Ei, você mesmo que está assistindo Peppa Pig, eu lhe apresento as camisas da Paddock BR. Lá tem camisas de Fórmula 1 para todos os gostos. Tem camisa do Max Verstappen, do Lewis Hamilton na Ferrari, da Minardi, do Guan Yu Zhou, da Haas, do Maurício Gugelmin. Tá, aí fica mais complicado. Eu nunca me esqueço uma coisa que o Gugelmin disse. Tudo para você ficar no estilo e trajado de Fórmula 1. O pagamento pode ser feito no cartão, no boleto e até por Pix. Aceitas Pix? E agora as camisas tiveram até um upgrade de qualidade e estão chegando numa caixinha bonitinha. Cerveja Crista! E vocês sabem, usando o cupom Primeira Fila que está aparecendo na tela, você ganha 10% de desconto mais frete grátis para todo o Brasil. E o link para acessar a Paddock BR está na descrição e no comentário fixado. Por isso, compre na Paddock BR. Tá assistindo Peppa Pig de novo, não acredito. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje temos o quadro Pontos Perdidos. Eu acho que esse é o nome do quadro. Tava fora do Brasil, irmão? Onde vocês pediram e eu falarei de Alonso contra Schumacher em 2006. Uma temporada que a gente sempre lembra da quebra do Alonso em Monza, principalmente da quebra do Schumacher em Suzuka. Aí fica aquela coisa de quem foi mais injustiçado e por aí vai. Então hoje eu farei o levantamento para ver quem perdeu mais pontos perdidos e quem mereceu mais, quem errou mais em 2006. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Tudo temos que entender a temporada de 2006, que já adianto aqui, não será algo muito extenso. O ano de 2006 teve uma batalha pelo título ótima entre Michael Schumacher e Fernando Alonso, ótima mesmo, com Alonso abrindo, Schumi virando, Alonso revertendo no final, sendo campeão, mas essa é a típica temporada que o campeonato foi muito bom, mas as corridas eram meio ruins. Mais ou menos! Não necessariamente as corridas, mas as brigas pela vitória não eram tão boas. Quando o Alonso vencia, ele vencia tranquilamente. Quando o Schumacher vencia, ele vencia tranquilamente. E outra coisa também, 2006 pode ser dividida em duas metades. Uma em que a Renault era superior e a outra em que a Ferrari era superior. Aí tem a questão da guerra dos pneus, que dependendo da pista, um pneu tinha muito mais vantagem que o outro e não era pouco não. Teve o banimento do amortecedor de massa que nerfou legal a Renault, mas na primeira metade Alonso e Renault eram muito fortes e na segunda metade Schumacher e Ferrari eram muito fortes e já era. Sendo o campeonato bem polarizado, então só consideraremos Alonso e Schumacher aqui, beleza? O sistema vocês já sabem, se não sabem, eu vou pegar aqui os pontos que cada piloto perdeu em cada corrida, se tiver, seja por erro do piloto, da equipe ou de terceiros. E no fim mostraremos quantos pontos cada piloto perdeu, pelo que, a classificação após tudo isso e quem seria o campeão nesse cenário hipotético. E será bem parecido com o vídeo do Massa e Hamilton em 2008, mesmo estilo. Então bora para o Bahrein. E vem-se bora Paris! Bem, já adianto aqui, o Bahrein não vai ter nenhum ponto perdido, mas abriremos aqui o experimento na abertura. Certo, no Bahrein, Alonso venceu após realizar um eficaz overcut em Schumacher, estratégia comum. Schumacher o pole, Alonso deu um overcut, coisas do reabastecimento e acabou. Apesar do Schumacher ter perdido uma volta de combustível por ter feito um tempo acima do limite no Q3. Essa gente inventa cada coisa. Aí ele parou uma volta antes na primeira parada. Ah, e o Massa rodou também. Mas tudo normal, tudo certo, ninguém perdeu ponto, Alonso foi o primeiro e Schumacher foi o segundo. Só que vamos de Malásia. Aqui vamos com a primeira de fato, corrida em Sepang. Fisichella foi o pole, venceu enquanto Alonso largou de sétimo e foi o segundo. Porém, com Schumacher as coisas foram mais difíceis. Ele foi o quarto no quali, mas perdeu 10 posições por trocar o motor. O Schumacher terminou a corrida em sexto, a somente 4 segundos do quarto colocado. Alonso, Fisichella e Button pareciam inalcançáveis. Então coloco aqui que o Schumacher seria no mínimo o quarto. Ou seja, coloca aí 2 pontos na conta da equipe que trocou o motor. E vamos que vamos, abrimos de vez. A próxima é dose. GP da Austrália, uma corrida de opostos entre Alonso e Schumacher e não é brincadeira. Alonso largou em terceiro, tomou a ponta no começo da corrida e dominou do início ao fim, num caos ferrado em Melbourne inclusive. Enquanto Schumacher fez uma corrida horrorosa. Mudou meu conceito de horrível. Na mesma corrida ele conseguiu ser ultrapassado por uma Toro Rosso que na temporada anterior era uma Minardi, tomava pressão de outra, escapava uma vez, 2 vezes, corrida horrível cara. E para fechar com chave de ouro,
quando ele era o sexto, bateu sozinho na última curva e estava fora, e o desastre acabaria ali. Como ele era o sexto, deveria terminar no mínimo ali, e o Button ainda quebraria no fim, ou seja, no mínimo Schumacher seria o quinto, ou seja, 4 pontos inteiramente na culpa dele, na culpa do Schumi. Que situação. E ele ainda entrou pelos boxes da Toyota, assim... Ok, depois tivemos corridas em Imola, Nürburgring e Barcelona. No GP de San Marino, Schumacher fez a pole, segurou a pressão do Alonso e venceu a revanche de 2005, mais 0 pontos perdidos. Em Nürburgring ele ganhou a liderança do Alonso na estratégia e venceu, nada a acrescentar aqui. E em Barcelona a vitória foi do homem da casa, Fernando Alonso, onde a briga do Schumacher era com Fisichella e o alemão foi o segundo. E aí sim, vamos para Mônaco. Vocês sabem, né? Olha só o que vem agora. GP de Mônaco, um GP onde Michael Schumacher decide ativar o seu modo Dick Vigarista. O Q3 estava pegando fogo, disputado, Schumacher liderava e Alonso era o segundo. Até que o Schumi teve uma ideia brilhante. E se eu parasse o carro de propósito na rascasse para pegar a pole? Você acha, não é? Bem, ele fez isso da pior forma possível. O Schumacher fingiu que perdeu o controle da Ferrari a 50 km por hora e parou. Nada suspeito. Suspeito. Resultado, depois de muitos protestos, reclamações, ele foi desclassificado no quali. Minha mãe do céu! Aí chega na corrida, Alonso vence de ponta a ponta e Schumacher larga dos boxes para chegar em quinto. Aqui, na pior das hipóteses, ele seria segundo. Então bota mais 4 pontos na conta exclusiva dele. Ai, Schumacher. Ai, Schumacher. Ô, Schumacher. Às vezes malandragem demais atrapalha. Os 5 GPs seguintes tiveram nada para falar aqui. Na Inglaterra e no Canadá, Alonso venceu de ponta a ponta. E o Schumacher teve que brigar pela P2 com o Raikkonen em ambas. Em Silverstone ele ganhou no overcut. E em Montreal foi ultrapassando na penúltima volta. Naquele momento, Alonso abria 25 pontos na vida real. Enquanto aqui, com os pontos perdidos, a diferença do espanhol era de 15. Ainda assim, é grande. Mas em Indianápolis, o jogo vira para a Ferrari, onde o Schumacher vence as 3 seguidas nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. E o Alonso nessas 3 corridas foi quinto, segundo e quinto respectivamente. Só que aí chega a corrida fatal. Hungria. Cara, chegamos numa corrida que é tão doida, tão maluca, tão absurda, tão, sei lá, que ambos vão perder pontos aqui. Ambos. E tudo começa nos treinos livres, onde ambos fizeram cagada. Primeiro, Fernando Alonso reclamou do potente Dormus atrapalhando. E o que o gênio fez? Meteu um break test de propósito no holandês. E seria punido com 1 segundo em cada volta, no quali, já explico isso. E ainda tomou mais 1 segundo por ultrapassar em bandeira amarela. E o Schumacher, burrão também, numa bandeira vermelha do Jenson Button, decidiu ter a incrível ideia de passar o Kubica e o Alonso sem motivo algum. E tomou 2 segundos também. Boa! Com isso, no treino classificatório, cada volta que eles fizessem seriam acrescidos 2 segundos. E toda volta mesmo. Assim, Schumacher largaria de 11º e Alonso de 15º. Naturalmente, Schumacher brigaria por uma pole e Alonso por uma segunda fila. Mas tudo isso se anula, pois caiu um toró no domingo. No domingo, ambos largaram bem, Schumacher estava em 4º e Alonso estava em 6º. O pneu Michelin rendia muito melhor na chuva, então Alonso deu um passadão monstro por fora no Schumacher. E pouco tempo depois era o líder. Só que quando a pista começou a secar, veio o problema. Alonso parou na volta 51 para colocar slicks e metros depois bateu. Eita! Aí você pensa, ele errou? Não. A Renault deixou o pneu solto, ele perdeu o controle do carro e bateu. Que beleza, hein? Boa, Renan. Enquanto o Schumacher era uma montanha russa. Ao mesmo tempo em que ele dava show, ele perdia o pedacinho da asa a tocar no Fisichella, rodava sozinho numa relargada de safety car, e quando estava em 3º no fim de prova, com o Alonso já fora, ele toca com o Heidfeld, quebra a suspensão, abandona e fica com somente 1 ponto. Você tem que me ajudar
a te ajudar. Ou seja, aqui Alonso perdeu os 10 pontos da vitória por um erro da Renault e Schumacher perdeu mais 3 pontos possíveis de um quinto lugar, isso aqui no mínimo, tá? Já que o Alonso não abandonaria, e se caso ele não tivesse batido na batalha com o Heidfeld. Que corrida maluca, cara, mas bora pra reta final. Olha, a corrida seguinte na Turquia teve o Schumacher prejudicado, mas foi somente azar. Massa liderava com o Schumacher em segundo, até que acontece o safety car do Liuzzi. E como estava próximo da janela de parada, todo mundo aproveitou para parar. E quem se ferrou foi o Schumi. Ele ficou 8 segundos esperando o líder Massa parar e quando voltou estava atrás de Alonso. Ih, Sérgio, sujou! Não é erro da Ferrari, apenas azar de posição de pista. Paciência. No fim, Alonso e Schumacher batalharam legal com o espanhol em segundo e o alemão em terceiro. Mas chega o GP da Itália. GP da Itália em Monza, casa da Ferrari, GP em que Michael Schumacher anuncia sua aposentadoria. Porém, com vitória. Ele venceu de forma brilhante, a la Schumi, a sua 90ª vitória na Fórmula 1. Só que o Alonso, primeiro que ele foi punido no quali por ter supostamente atrapalhado o Massa, o que é bastante controverso. E nisso ele largaria de 10º após ter as suas 3 melhores voltas deletadas. E detalhe, a posição normal do Alonso seria 5º. Chega na corrida, ele se recupera, era o 3º, até que o motor vai-se embora e adeus. Plot twist. Nisso, Fernando Almoço das Asturas perdeu os 6 pontos do 3º lugar, que seriam essenciais para o campeonato chegar aonde chegou na reta final. Ou seja, Temos um jogo! China agora. Aqui na China, a Renault estava bem forte, pelo menos na chuva. Afinal, quali e corrida foram na chuva. Só que a estratégia da Renault, pelo amor de Deus. Schumacher venceu aquela corrida, sua última na carreira, de forma impecável. Porém, quem deveria ter vencido em condições normais era o Alonso. Mas na primeira parada do espanhol, contrariando o Schumacher e Fisichella, ele trocou os pneus intermediários e não ficou com o usado. Tática essa que, segundo o que eu vi, foi ideia da Renault. Resultado, o Alonso com esses pneus foi engolido por Fisichella e Schumacher. E na segunda parada, a Renault fez um pit de 19.2 com ele, cara. Nossa, aí complica. Inclusive, o Alonso depois da corrida acusou a Renault de sabotagem. Onde é que eu já vi isso antes? Assim, pode botar mais 2 pontos da vitória para ele por culpa da equipe. E tira 2 do Schumi também porque ele seria o segundo. Ei, Renault, ei, Alonso. Michael Schumacher liderava o campeonato naquela ocasião. O pole era o Massa que abriu o caminho para ele. O alemão estava liderando tranquilamente, Alonso era o segundo, mas não iria ameaçar a princípio. Até que com 17 para o fim, isso acontece. Ai, te vi atrapalhando de novo não. Bem, o motor dele foi-se embora e o líder do campeonato e da corrida estava fora, com a vitória indo pelos ares. Alonso venceu e imitava a física do F24 e ficava com uma mão na taça. Meus amigos, terminou. Mas aqui são 10 pontos na conta da Ferrari pela quebra e menos 2 na conta do Alonso. Rapaz! Grandes momentos da história do esporte. Bora para o Brasil. Nessa simulação hipotética, Alonso e Schumacher chegariam para o Brasil separados por apenas 5 pontos. Seria um baita final de campeonato, baita, onde Schumacher teve azar de novo. Quero morrer de catapora. No Q3, onde ele era um dos favoritos para a pole, já que a Ferrari estava mais forte que a Renault, certeza de primeira fila, a sua Ferrari quebra e ele larga apenas de 10º. Que alegria! Na corrida, Felipe Massa dominou, Schumacher teve o pneu furado causado pelo Fisichella, se recuperou e chegou em 4º, mas Alonso foi bicampeão. Aqui, Schumacher largaria no mínimo em segundo, tranquilo. E conhecendo a Ferrari, nessa situação eles falariam: Massa, sai da frente, cara, deixa o Schumacher passar. Ô Massa, sai da frente. Hoje sim! Então ele perdeu uma possível vitória, isso é fato. A Ferrari estava muito mais rápida que a Renault nesse final de semana. Bridgestone sobrando em relação aos Michelin. É sério, pega o ritmo de corrida do Schumacher que tu vai ver que ele estava bem à frente. Assim, Schumacher venceria, Alonso seria o 3º. O espanhol seguiria campeão, mas dessa vez por somente 1 ponto. Mas mudou nada, mudou nada. Porém, temos que destacar algumas coisinhas, tá? Olhar só a classificação não significa muito não.
Inclusive aqui qualquer interpretaçãozinha diferente é um na frente do outro. Ao todo, Schumacher perdeu 26 pontos, enquanto Alonso perdeu 14 pontos, ou seja, Schumacher sofreu mais. Porém, do Schumi, 17 pontos perdidos foram por erro da equipe e 11 por culpa dele, e 0 de terceiros porque o Fisichella não furaria o pneu dele se ele tivesse largado na frente. E não estamos contando pontos descontados como na China, por exemplo. E do Alonso, 18 pontos foram por culpa da equipe e 0 por culpa dele. 0. Caracas. A gente pode falar das corridas ruins que o Alonso fez como Indianápolis e Hockenheim, de ter tido somente uma vitória na segunda metade, mas erros tirando o quali de Monza foram 0. De corridas com erros foram 3 GPs com erros da Ferrari, 3 GPs com erros do Schumacher, 3 GPs com erros da Renault e 0 GPs com erros do Alonso. Talvez o quali de Monza, como eu falei, mas não contei aqui. Isso que eu não gosto do Alonso. Ou seja, gente, no fim das contas o título foi merecido. E nem aqui o Schumi foi octa, cara, que coisa. Mas é aquela coisa, foi um pontinho aqui, qualquer interpretação diferente, cara, é um na frente do outro, cara, coisinha mínima. Conclusão, erros de equipe foram quase os mesmos, só que o Schumacher errou mais que o Alonso. Se você discorda de algo, tem outros temas desse tipo, coloque aqui nos comentários. Mas é isso, gente. É isso. Esses foram então os pontos perdidos de Alonso e Schumacher em 2006. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafila F1, de entrar no nosso Discord, de me seguir lá no Twitter, /F1. Muito obrigado aos membros também. Aqui estão eles, cara, valeu demais. Cara, se quiser virar membro, tem um botãozinho aqui embaixo de seja membro. E quem quiser virar também, cara, beleza, suave, cara. Não é obrigado, tá suave, é simbólico. Mande sugestões nos comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam, palavra BR, descrição e comentário fixado. Tamo junto, falou!